Olá, internautas! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês e bora falar hoje sobre o retorno aí da série de Riverdale, que está retornando aí para as telas da CW com a sua 7ª e última temporada. Então bora falar sobre o episódio de estreia aí logo depois da vinheta. Pessoal, né? Riverdale está de volta aí nas telas com a sua 7ª e última temporada, né? Muito aguardada, né? Já esse fim de Riverdale, né? Já com 7 temporadas aí no ar. E que bom, né? Que pelo menos que a gente vai ter um final, né? Que a série vai ser finalizada aí depois de um certo tempinho aí no ar, né? E assim, antes de falar, né, sobre o que acontece nesse episódio de estreia, né? O que tem no episódio de estreia da 7ª temporada, eu queria falar algumas coisas aqui, né? Sobre a série de Riverdale em si, né? Que foi uma série que eu acompanhei ali desde o início, eu assisti todas as temporadas. A gente sabe, né? Que foi uma série que teve aí altos e baixos, né? E assim, gente, eu reconheço que sim, que o Riverdale nunca foi a melhor série do mundo, né? Longe disso, né? E assim, eu também sou da opinião que eu acho que a série, ela já teve assim, já o seu auge, sabe? Eu também sou da mesma opinião que a maioria dos fãs, né, das pessoas que assistem a série até hoje, eu também concordo que realmente a primeira e a segunda temporada, principalmente, eu acho que de longe foram as melhores da série. São as minhas favoritas, inclusive, né? A primeira foi muito boa, a segunda também foi muito boa também. Mas ali quando chegou ali na terceira temporada, né, foi que deu uma derrapada, né? Começou a dar uma derrapada ali, começaram a querer inserir umas coisas sobrenaturais ali, tipo assim, muito do nada, e ficou muito esquisito. E eu sou da opinião, né, tipo, que não teria problema, né, se esses elementos sobrenaturais, eles tivessem sido inseridos mais cedo na série, sabe? Porque foi muito do nada, e aí ficou muito esquisito, e é por isso que a terceira temporada foi tão desastrosa, né? Porque quiseram inserir aquele plot lá do nada sobrenatural lá do Rei Gárgula e teve aquele plot lá da fazenda que foi totalmente esquecido e foi resolvido de uma forma muito apressada lá na 4ª temporada. Então assim, por isso que foi tão bizarro, né? Aí a gente teve a 4ª temporada que, na minha opinião, o que segurou a 4ª temporada, né, foi aquele lance do desaparecimento ali do Jughead e tudo mais, porque a 4ª temporada também não foi uma das melhores, mas eu acho que pelo menos ela conseguiu ser melhor do que a terceira, assim. De longe, pra mim, a terceira é a pior temporada ali de Riverdale. Aí, né, começou a decair de novo, né? A gente teve a 5ª temporada que também não foi muito legal. Também teve o lance de que, assim, gente, a série também nesse meio tempo aí, ela foi sim um pouquinho prejudicada pela pandemia, né? Porque aconteceu ali mais ou menos naquela época, se não me engano, da pandemia e tudo mais. Tanto é que os episódios ali, dos primeiros episódios da 5ª temporada, são o restante dos episódios da 4ª temporada, né? Que não puderam ir ao ar ali por conta do que estava acontecendo na pandemia e tudo mais. Eu acredito até também que algumas coisas ali do enredo, do plot, também foram por causa disso também, creio eu, né? Todo esse lance da pandemia também teve um quesinho disso também, né? Não, eu acho que não é de todo culpa, assim, tipo, a série em si que estragou. Teve esses lances de bastidores também que eu acho que acabaram se refletindo de alguma forma ali no enredo também. Aí a gente teve a 6ª temporada, né? Que acho que pra mim assim foi o ápice, né? Que realmente, assim, o Roberto, ele decidiu que ele quer que tenha coisas sobrenaturais em Riverdale, e aí ele resolveu inserir de vez. E essa temporada, ela dividiu muitas opiniões, né? Acho que desde a 5ª ela vem dividida em muitas opiniões, porque a 6ª foi quando realmente a gente teve lances sobrenaturais em Riverdale inseridos, assim, de vez, né? E aí teve aquele final lá, né, apocalíptico, né, que a gente teve aquele cometa lá destruindo a cidade de Riverdale, a Cheryl lá com os poderes e conseguiu barrar ele lá e tal. Então, assim, eu acho que Riverdale é uma série boa, eu assistia do meio pro fim, né? Eu gostava muito da história de mistério, né, aquela coisa de investigação, que são coisas que eu gosto bastante, mas realmente a série se perdeu um pouquinho, assim, principalmente ali nas últimas temporadas, assim, umas coisas inseridas do nada. Mas eu fico feliz que pelo menos a gente vai ter aí um final, né? A série vai ser finalizada e realmente do meio pro fim, né? Eu acabei continuando assistindo mais pelos personagens mesmo do que pelo plot em si, né? Já que basicamente aquela essência que a gente gostava de acompanhar, a gente quase não tava vendo mais na série. E aqui a 7ª temporada, ela vem com essa proposta, né? Ela vem com essa proposta de meio que ser uma espécie de um reboot, uma reinicialização da própria série de Riverdale em si, né? Eles sim têm essa proposta de trazer aquela nostalgia que a gente via lá na primeira temporada da série, que muitos fãs gostam bastante, e basicamente a gente teve um pouquinho disso aqui já nesse primeiro episódio. E também já foi confirmado, né, que eu vi de informações que essa 7ª temporada ela vai ter 20 episódios no total.
Natal. E também já foi confirmado de que ali na metade, né, dessa temporada eles vão retornar ali pro tempo presente. A gente vai ter uma finalização, né, oficial da série ali, da história em si. E eu já posso dizer também que eu gostei bastante desse primeiro episódio. Eu acho que você consegue sentir assim uma diferença, né, do que a gente acompanhou na sexta temporada com que, pelo menos um pouquinho do que a gente já vê aqui, né? Eu consegui sim sentir ali uma certa diferença, porque realmente eu senti toda aquela nostalgia ali da primeira temporada, que é a proposta que eles querem trazer aqui, né? Porque nessa sétima temporada, pelo menos aqui nesse iniciozinho, a gente vai ter aí uma nova história, um novo plot aí pros personagens, porque eles basicamente vão voltar ali a história, né, a se passar ali no ensino médio, né, com os personagens ali no ensino médio. Então, basicamente, depois de tudo que aconteceu ali no final da sexta temporada, por alguma razão, né, depois daquele lance do cometa lá e tudo mais, os personagens eles foram parar ali nos anos 50, mais especificamente ali no ano de 1955, sendo que o Jughead, o nosso querido e amado Jughead, é o único ali dentre os personagens que sabe a verdade, que sabe o que realmente está acontecendo, enquanto o restante está apenas ali realmente vivendo como se eles realmente estivessem ali nos anos 50. E nós tivemos algumas mudançazinhas, né, pelo menos o que a gente vai acompanhar aqui inicialmente, né, de que além do fato de que o Jughead é o único ali deles que sabe a verdade do que tá acontecendo, a gente também teve algumas mudanças ali em relação ao comportamento e à personalidade ali de alguns personagens, né? Como, por exemplo, nessa realidade ali de 1955, a Betty tem um relacionamento ali com o Kevin, e nós também temos, gente, que eu achei muito curioso, né? Que eu não sei se foi uma espécie de ironia, de sarcasmo ali da própria série, porque nessa realidade de 1955, a Cheryl tem um irmão que é o Julian e não é o Jason. E, gente, ele teve mais falas aqui nesse episódio do que o verdadeiro irmão da Cheryl teve, acho que na série inteira, mano. Eu acho que em determinado momento, eu acho que eles resolveram realmente fazer piada disso aqui na própria série, porque eu percebi que ele teve mais diálogos do que o irmão da Cheryl jamais teve aqui na série inteira, né? E de fato ele tem uma participação aqui bem especial aqui nesse episódio, né? Ele tem todo um plot ali que envolve a Verônica e tudo mais, então assim, eu não sei se eles quiseram trazer uma ironia de certa forma contra esse fato sobre, né, de que o personagem do Jason, ele nunca teve grande participação assim na série, né? Então, já que é a última temporada, eles resolveram introduzir ele como um personagem secundário com uma participaçãozinha aí, né? Além disso, nós também temos a Verônica, né? Nossa querida e amada Verônica, que nessa realidade aqui, ela também vem mais ou menos como ela surge, né? Lá na primeira temporada, né? Uma garota nova na cidade, com pais desconhecidos e tudo mais. E aqui nos anos 50, ela é retratada ali como uma garota que ela veio de Los Angeles e que os pais dela são famosos, né? Só que, ao contrário dos Lodge que a gente conhece na nossa Riverdale, que a gente estava acostumado a acompanhar, nessa realidade, os pais dela, eles são meio que donos ali de um programa de TV muito famoso. Ela é quase uma celebridade ali quando ela chega ali em Riverdale. E também atrelado a isso da Verônica, né, a gente tem uma certa antipatia ali entre ela e a Cheryl, né, porque a Verônica, assim que ela chega, ela logo ganha, né, ali o protagonismo, né, o favoritismo ali das pessoas da escola de Riverdale, e isso desperta uma certa antipatia ali da Cheryl. Claro que é uma coisa, de certa forma, momentânea, né, claro que isso ainda vai se desenvolver ainda mais tudo isso, mas tem essa mudançazinha aqui com relação a essa personagem da Verônica também. E eu acho que de longe, uma das mudanças, né, mais legais, de certa forma, que a gente teve aqui nesse episódio, que eu acho que de longe é uma das melhores coisas que a gente teve aqui nesse episódio, eu particularmente gostei bastante, que a gente tem todo um plot, todo um contexto ali que envolve a Betty e a Toni. E eu já vou adiantar que eu amei essa parceria delas aqui, né? Eu acho que era uma coisa que a gente não tinha tanto na Riverdale, que a gente estava acostumado a assistir. Claro que a personagem da Toni, a partir do momento que ela se enturmou mais ali com a galera e tudo mais, ela tinha, assim, uma relação muito legal ali com a Betty, mas eu achei interessante que aqui nessa realidade, né, eles trazem todo um contexto realmente histórico que infelizmente, né, acaba acontecendo, que foi ali a questão da segregação racial, né, que de fato aconteceu lá nos Estados Unidos e tudo mais naquela mesma época, e eles trouxeram esse contexto aqui para esse episódio, e eu gostei bastante disso, porque criou-se toda uma relação ali entre a Betty e a Toni, né, porque é retratado que os estudantes negros, né, eles eram segregados ali e tudo mais, e a Toni, junto ali com a própria personagem da Tabitha, elas vão ali, né, pra Riverdale High, e tem todo esse lance dessa segregação racial que tá sendo um tema bem delicado, né, claro, com base no contexto histórico que eles estão inseridos aqui naquela realidade, né, e eles trazem mesmo todo um debate em torno disso aqui nesse episódio, é uma coisa bem forte, eu acho que é o ponto alto aqui desse episódio, né, basicamente,
além do próprio lance, né, do Jughead em si, que ele vai atrás de tentar alertar os amigos dele de que ele é do futuro e tudo mais, mas sim, é uma pauta que eles batem muito na tecla aqui nesse episódio. E eu achei bem legal, né, que eles criam, né, essa parceria entre a Betty e a Tony. Tem todo o lance de uma garota que ela foi assassinada porque ela era negra, ela foi abordada por um policial branco e tudo mais. Eles trouxeram todo esse contexto que eu não sei se foi uma coisa, né, que a série quis trazer, porque é uma realidade lá nos Estados Unidos, né, quem acompanha noticiário sabe como é que é essa questão lá, que até hoje, né, é muito delicada toda essa questão das pessoas negras lá, com os policiais brancos. Recentemente mesmo, se eu não me engano, a gente teve casos associados a isso, né, uma questão bem delicada lá nos Estados Unidos mesmo, e eu senti muito que eles quiseram trazer esse debate aqui nesse episódio, né, usar esse contexto aí da série, de se passar nos anos 50, pra trazer realmente esse debate pro próprio público lá dos Estados Unidos mesmo, né, eu fiquei muito com essa impressão de que foi isso que eles quiseram trazer aqui nesse episódio, né, falar sobre isso, porque é uma coisa recente que tá acontecendo lá, né, então realmente eles quiseram fazer esse paralelo aí sim aqui na série. E aí, com base nisso, né, a gente tem que a Betty, nessa realidade, ela continua ali no Blue and Gold, né, sendo a jornalista, a editora-chefe do Jornal da Escola, e a Tony, ela entra ali pro Jornal da Escola e ela escreve ali uma matéria, né, falando sobre esse caso, do acontecimento da garota negra que foi agredida por um policial branco e tudo mais, e a matéria dela é rejeitada ali pelo diretor da escola. E aí a Betty e a Tony, elas meio que trabalham em equipe ali com a Cheryl do meio pro fim, porque nessa realidade a família da Cheryl é quem controla, né, os meios midiáticos ali da cidade de Riverdale, e elas meio que arquitetam um plano ali com ela para que elas possam sim fazer essa matéria viralizar, né, de certa forma, para que mais pessoas saibam desse caso e que esse caso seja mais debatido, né? Elas querem muito que isso sim ganhe uma certa visibilidade, porque tem esse lance de que os estudantes negros, eles estão sendo segregados ali nas escolas também, né? Então elas querem falar sobre isso e elas estão dispostas a fazer tudo. Então tem esse plano aí que envolve a Cheryl, inclusive tem uma cena muito bacana, muito legal mesmo, que após a matéria ser negada, né, ali pelo diretor, a Betty e a Tony, junto ali com a Cheryl, elas arquitetam, bolam uma ideia de que ao invés da Tony trazer a matéria à tona de qualquer jeito, sem se preocupar com as consequências, ao invés disso, ela consegue fazer ler, né, ali pra escola inteira, um poema escrito, né, por um escritor negro, né, um poema ali que fala basicamente sobre toda essa ideia de segregação, né, de liberdade, para fazer todo mundo ali da escola refletir sobre tudo que tá acontecendo ali ao redor deles, ali na cidade de Mississippi e tudo mais. Então eu achei essa parte do episódio muito, muito legal, realmente é muito reflexiva mesmo, e de certa forma, né, eu achei que foi uma sacada bem genial ali dos escritores de traçar esse paralelo, né, porque por mais que foi um acontecido histórico, né, que realmente aconteceu todo esse contexto da segregação racial e tudo mais, infelizmente ainda acontece nos dias de hoje, né? Toda essa coisa do racismo que a gente sabe que infelizmente é real e que é uma questão muito forte e muito delicada lá nos Estados Unidos. Claro que a dinâmica é diferente do que acontece aqui no Brasil, mas é tudo bate na mesma tecla do racismo e do preconceito, né? Então, realmente eu fiquei muito com a impressão de que eles quiseram debater isso aqui nesse episódio, porque tem sido muito recente lá nos Estados Unidos, né? Então, muito bacana mesmo essa parte aqui do episódio da série, que realmente eu acho que foi muito bem bolada a forma como eles criaram, né, contextualizaram tudo aqui e trouxeram um debate, né, não só pros personagens, mas pra gente que tá assistindo também, né? Aí, paralelo a isso, né, a gente tem o Jughead, né, que o Jughead, ele tá desesperado porque ele é o único que sabe a verdade, e rola todo um lance de que, novamente, nós somos citados sobre aquele cometa Bailey, né, que de alguma forma ele tem alguma relação com isso, né, em determinado momento o Jughead tem aquele estalo de que talvez ele possa ser a chave para que eles consigam sair daquela realidade, né, ali de certa forma. E aí ele se lembra, né, eu achei bem legal que ele se lembra daquela caixa, né, com várias lembranças que eles enterraram lá quando eles se formaram lá no final da 5ª temporada. Eu achei bem legal que eles não se esqueceram disso e eles colocaram isso aqui nesse episódio, né, eles trouxeram novamente aqui com o Jughead, né, se lembrando e achando que com isso ele poderia fazer os amigos dele relembrarem, né, de certa forma, de que eles não são pertencentes àquela realidade. E aí ele consegue desenterrar aquele baú e, curiosamente, o gorro dele não tá lá. E aí eu fiquei me perguntando, gente, será que vai ter alguma coisa em cima disso, né? Será que tem alguma relação? Será que foi proposital? Será que eles esqueceram mesmo? E aí, no momento que o Jughead, ele revela, né, pros amigos que eles não são daquela realidade, é claro que eles não acreditam nele, isso dá muito errado. E aí, mais pra frente, a gente tem
tem a Tabitha, né, aparecendo ali pro Jughead, só que não é a Tabitha daquela realidade, né? É claro que ali do meio pro fim, né, a Tabitha daquela realidade, ela também vai se criando toda uma relação ali com o Jughead, né, que eu acho que é uma coisa que vai ser desenvolvido mais pra frente nos episódios. Eu acho que todo esse contexto histórico de segregação, né, que foi trazido aqui nesse primeiro episódio, eu acho que eu tenho a impressão de que eles ainda vão trabalhar isso mais pra frente. Só que ali no finalzinho do episódio, a gente tem a nossa Tabitha, né, da nossa Riverdale, da Riverdale lá da 6ª temporada, que é ali, né, o anjo da guarda, né, de Riverdale, segundo que nos foi revelado. Ela fala pro Jughead que é ela que está vindo ali e que sim, que tem uma possível saída pra eles poderem sair ali daquela realidade. E ela fala, né, que foi ela quem inseriu eles naquela realidade desde 1955, de que foi a saída que ela encontrou para salvar todos eles, né? Porque o Jughead contesta se eles estão mortos, né? Se aquele ali é o além. E ela fala que não, de que todos eles estão vivos, só que ela teve que prender eles no passado para salvar a vida deles. E que ali a única forma, né, para que eles consigam sair daquela realidade é que eles encontrem alguma saída ali dentro de 1955. Então o Jughead vai ter que encontrar alguma forma de sair daquela realidade ali basicamente sozinho, porque inclusive, além disso, a Tabitha, ela também fala que ela tá ali porque ela tem que apagar as memórias do Jughead, né? Pra que isso aconteça, ele não pode se lembrar de nada, porque ela até comenta também que, tecnicamente, ele não deveria se lembrar, né? Isso foi meio que uma falha ali de tudo que acabou acontecendo. É claro que a gente precisava do Jughead, né? Porque o Jughead é o nosso elo aí entre essas realidades paralelas, né? Pra nós, telespectador. Mas ela comenta que ela vai ter que apagar a mente dele tudo que aconteceu pra que isso possa funcionar ali da maneira correta. E depois que ela apaga, né, as memórias do Jughead, de alguma forma ele ainda consegue manter uma centelha dessas lembranças e ele vai tentar escrever, né, o pouco que ele se lembra ainda ali. Ele apenas escreve ali algumas palavras, né, se apegue, né, ao presente, alguma coisa assim. E é tudo isso que ele consegue lembrar, porque então ele perde ali as suas memórias de vez. E aí após isso eu achei interessante que logo depois disso a gente vê o gorro do Jughead aparecendo, só que ele não se lembra de que aquele é o gorro dele lá do baú. E eu fiquei me perguntando, gente, que easter egg foi esse? Será que isso aí foi um sinal de que o Jughead realmente é essa falha, de que ele realmente é a chave de alguma forma, de que mesmo que a Tabitha tenha apagado ali as memórias dele de certa forma, ele nunca vai se esquecer totalmente de tudo que aconteceu ali em Riverdale. E agora eu fico me perguntando, né, de como é que ele vai sair disso, né, como é que eles vão conseguir ali sair daquela realidade de Riverdale ali de 1955. Será que é algum tipo de teste, né, porque a Tabitha, ela foi muito vaga, né, será que foi algum tipo de teste? Será que eles vão ficar realmente ali presos no passado, né, porque por mais que tenha sido confirmado de que na metade da temporada eles vão sair e voltar pra realidade, mas, tipo, como que isso vai acabar acontecendo, né, gente? Será que o Jughead vai conseguir encontrar alguma resposta? Será que ele realmente se esqueceu de tudo mesmo? Eu curti muito esse primeiro episódio, realmente foi um episódio que teve um ritmo bem interessante, eu gostei bastante mesmo, e realmente trouxe toda aquela proposta de nostalgia ali da primeira temporada, né, que foi prometido pra gente, né? A gente vai ter, sim, uma nova história, um novo plot, e realmente eu acho que quem não assistiu a última temporada, por exemplo, acho que pode tranquilamente assistir a partir daqui, porque realmente a série tem essa premissa de ser um reboot, né, de ser aí uma nova história que remonte aí a primeira temporada e que apenas vai fazer referências, né, homenagens, easter eggs aí pra quem assistiu a série, pra quem acompanhou a série, e realmente do metade da temporada pro final, eles vão fazer realmente um encerramento mesmo pra dar um fim pra essa história de Riverdale, né, que já tem aí ao todo 7 temporadas, né? Mas assim, olha, eu tô ansiosa porque eu fiquei com aquela pulga atrás na orelha, né, depois que teve o gorro do Jughead no final, né, tipo assim, eu fiquei, gente, por que isso apareceu ali, né, é um sinal do quê? Do que será? E como que o Jughead vai fazer pra sair daquela realidade? Será que ele vai precisar de outra pessoa? Com que outro personagem ele pode se relacionar, né, já que já tá tudo tão trocado ali naquela realidade, né, então assim, que plot twists ainda vão ter em torno disso, né, mas eu tô bem curiosa pra continuar acompanhando, eu acho que foi um bom episódio de estreia.
E realmente trouxe nostalgia mesmo da primeira temporada, essa pegada do ensino médio que tinha lá. E talvez até, quem sabe, né, a gente tenha um novo plot aí de mistério, que nem tinha na primeira temporada também. Talvez, quem sabe, a gente veja isso aí nos próximos episódios. Mas eu quero continuar acompanhando porque eu fiquei muito curiosa. Eu achei que foi um episódio muito, muito bom mesmo. Então assim, né, vamos continuar acompanhando pra ver o que vai ser aí desse plot da 7ª temporada aí de Riverdale. Então é isso, pessoal. Esse foi aqui o review do primeiro episódio da 7ª temporada de Riverdale, que promete ser aí um reboot, né, aí da própria série, com uma nova história, que vai encerrar, né, tudo que a gente vem acompanhando aí da série de Riverdale. E eu fiquei bem curiosa, porque foi um primeiro episódio muito, muito bom. Então, vamos ver o que vai ser do Jughead aí nos próximos episódios, os dois personagens. Que plots mais que a gente vai ter aí, né? Será que o Jughead esqueceu de tudo mesmo? Vamos ter que acompanhar o segundo episódio pra saber. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui. E até o próximo review de Riverdale. Tchau, tchau!